Paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 16, até o versículo 17. É chegada a tarde, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os demônios, e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A provisão redentora de Deus. O problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte. As consequências da queda, enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças em termos psicológicos ou psicossomáticos, a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente ou fundamental desses males. Essas causas são de dois tipos: o pecado, que afetou a constituição física e espiritual do homem, e Satanás. A provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Para o pecado, Deus proveu perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê a cura. Daí, durante a sua vida terrestre, Jesus ter tido um tríplice ministério, ensinar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, o problema do pecado e as bênçãos do reino de palavra de Deus. E pegar as bênçãos do reino de Deus, a vida, e curar todo tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo. A revelação da vontade de Deus sobre a cura. A vontade de Deus no tocante à cura divina é revelar de 4 maneiras principais nas Escrituras. A declaração do próprio Deus, em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Deus prometeu saúde e cura ao seu povo, se este permanecesse fiel ao seu concerto e aos seus mandamentos. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Sua declaração abrange 2 aspectos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, como o julgamento que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara, como Redentor. Deus continuou sendo médico dos médicos do seu povo, no decurso do Antigo Testamento, sempre que os seus sinceramente se dedicavam a buscar a sua face e obedecer a sua palavra. O ministério de Jesus. Jesus, como Filho encarnado de Deus, era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, revelava a vontade de Deus na prática e demonstrou que está no coração, na natureza e no propósito de Deus, curar todos os que estão enfermos e oprimidos pelo diabo. A provisão da expiação de Cristo. A morte expiatória de Cristo foi um ato perfeito e suficiente para a redenção do ser humano total, espírito, alma e corpo. Assim como o pecado e a enfermidade são os gigantes gêmeos destinados por Satanás para destruir o ser humano, assim também o perdão e a cura divina vêm juntos como bênçãos irmanadas, destinadas por Deus para nos redimir e nos dar saúde. O crente deve prosseguir com humildade e fé e apropriar-se da plena provisão da expiação de Cristo, inclusive a cura do corpo. O ministério contínuo da Igreja. Jesus comissionou seus 12 discípulos para curar os enfermos, como parte da sua proclamação do reino de Deus. Posteriormente, ele comissionou 70 discípulos para fazerem a mesma coisa. Depois do dia de Pentecoste, o ministério de cura divina que
Jesus iniciara teve prosseguimento através da igreja primitiva, como parte da sua pregação do Evangelho. O Novo Testamento registra 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestam através da igreja para curar. A imposição de mãos, Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18. E Atos capítulo 9, versículo 17 fala sobre isso. A confissão de pecados conhecidos, seguida da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros. Tiago, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16. Os dons espirituais de curar concedidos à igreja, como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, note que são os presbíteros da igreja que devem cuidar desta oração da fé.